Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e é com alegria que estamos juntos para participarmos mais uma vez desse projeto lindo de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Velho Testamento e já chegamos no livro de Números. Creio que Deus já tem falado de uma forma profunda no seu coração e de uma forma gloriosa à sua vida em todos esses capítulos que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui no livro de Números. O capítulo de número 7 é o maior capítulo do Pentateuco. É um capítulo bem extenso, bem longo. É composto de 89 versículos. Portanto, é o capítulo mais longo de todo o Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto destes 5 livros que iniciam o Novo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Queridos, o capítulo de número 7, ele relata um momento muito importante na vida do povo de Israel. É o momento em que o tabernáculo ele é montado no deserto, ele é totalmente preparado para começar os serviços de adoração ao Senhor ali no deserto. Veja que lá no capítulo 40 do livro do Êxodo, nós vemos a descrição deste momento, quando Moisés monta todo o tabernáculo, coloca todas as coisas em seu lugar, e ali cada peça, cada utensílio é ungido com um óleo especial. Arão e seus filhos são ungidos também para o serviço sacerdotal, e depois de tudo estar pronto, tudo está devidamente ungido da forma como Deus havia estabelecido, a glória do Senhor vem sobre aquele lugar e Deus vem habitar com seu povo como ele havia prometido. O tabernáculo é Deus habitando no meio do povo. Deus que outrora falava no monte, agora habita no meio do seu povo e ele fala com seu povo da tenda do tabernáculo. E no dia da consagração do tabernáculo, os líderes de Israel, os principais das tribos de Israel, os líderes das 12 tribos de Israel, trouxeram ofertas, trouxeram presentes para o tabernáculo e também para o altar, para o serviço do altar. E o capítulo 7 ele registra exatamente esse momento em que os líderes, os principais das tribos, trouxeram suas ofertas em nome das suas tribos e ofereceram ao Senhor para o serviço do tabernáculo. Aquele povo que outrora havia contribuído para a construção, para a edificação do tabernáculo, generosamente trazendo daquilo que Deus lhes havia entregue, agora contribuem para o serviço do tabernáculo. Não só para o serviço, mas também para a manutenção do serviço no tabernáculo. Então nós vamos ver que na primeira parte do capítulo 7, nós vemos que os principais das tribos de Israel, eles trazem suas ofertas para o tabernáculo. E a partir do versículo 10, nós vamos ver as ofertas que foram trazidas por estes líderes para o altar. Era o momento da consagração do altar, da unção do altar, o altar do sacrifício. E eles trouxeram ofertas específicas para o serviço do altar, para o serviço do sacrifício. Aí a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 89. Então nós vamos começar a partir do versículo 1, falando aí das primeiras ofertas trazidas para o serviço do tabernáculo. O versículo 1 diz assim: no dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, ou seja, no dia em que o tabernáculo fora montado, a tenda sagrada, ele ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas ofertas. Trouxeram suas dádivas à presença do Senhor. E quais foram essas ofertas? 6 carroças cobertas e 12 bois. Um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo.
Então vejam que o momento era de festa, o momento era de celebração, o tabernáculo já estava pronto e agora os líderes das tribos de Israel trouxeram suas ofertas. Cada líder ofertou um boi e cada 2 líderes ofereceram uma carroça ou um carro para o serviço do tabernáculo. Estas foram as primeiras ofertas trazidas pelos líderes. E o versículo 4 diz: Então o Senhor falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas e a cada um conforme a sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças e nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Queridos, é importante nós observarmos que quando os presentes chegam, Deus ordena a Moisés, Deus orienta a Moisés que ele deve receber esses presentes, essas ofertas que foram trazidas, e entregar aos filhos de Levi e distribuir entre eles de acordo com as suas funções. Nós vimos, irmãos, no capítulo 3 e no capítulo 4, lá do início do livro de Números, que os filhos de Levi, eles foram separados pelo Senhor para o serviço do santuário, para o serviço do tabernáculo. Os irmãos se recordam disso quando lá no capítulo de número 3, o Senhor disse a Moisés, lá no versículo 5, disse para Moisés, versículo 5, 6 em diante, vai chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão ao seu serviço, encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhes serão doados por filhos de Israel. Então vemos que o Senhor, ele separa a tribo de Levi, separa exatamente para servi-lo ali, no templo, no santuário, no tabernáculo, desenvolvendo todo o serviço de manutenção, de cuidado, de montagem, desmontagem, para carregar o tabernáculo durante a peregrinação do povo pelo deserto. Nós sabemos que quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, a nuvem da glória do Senhor, isso indicava para o povo que o povo teria que levantar o acampamento e marchar pelo deserto. Nós vimos isso com o pastor Gideão Júnior. Então o povo se levantava, desmontava todo o acampamento para seguir direcionado pela nuvem do Senhor. Então, quando havia esse momento de desmontar o tabernáculo, quem estava responsável por isso era exatamente a tribo de Levi. Eles eram os responsáveis por carregar todo esse material, conduzir, montar e desmontar o tabernáculo. Nós vimos também que a tribo de Levi ela estava dividida em 3 grandes clãs, ou seja, 3 grandes famílias. Nós tínhamos a família dos coatitas, ou seja, a família de Coate, as famílias dos gersonitas, os descendentes de Gerson, e as famílias dos meraritas, que eram os descendentes de Merari. Cada um desses líderes, ou melhor, dessas famílias, desses clãs, tinham suas funções específicas no serviço do tabernáculo, conforme Deus havia estabelecido, lá no capítulo 4 do livro de Números. Nós podemos observar que os filhos de Coate, ou os coatitas, eles eram responsáveis por transportar os utensílios sagrados, ou os utensílios santíssimos do tabernáculo. Números capítulo 4, versículo 15 diz assim: Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los.
sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Os gersonitas, por sua vez, tinham a função de transportarem as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com as suas coberturas, as coberturas de peles finas que cobriam o tabernáculo, a cortina da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeava o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Tudo isso era serviço dos filhos de Gerson, ou seja, dos gersonitas. Todo o transporte da tenda era responsabilidade deles. E por fim, os meraritas, que tinham a função de carregar aquilo que era mais pesado. Eles tinham a função de carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, as suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeavam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Todos os seus utensílios, tudo o que estava relacionado com a utilização das bases, da estrutura do tabernáculo, era de responsabilidade dos meraritas. Então eles estavam com o encargo do serviço mais pesado ali no transporte do tabernáculo. E aqui no capítulo 7, irmãos, nós podemos observar o cuidado de Deus com esse povo, o cuidado de Deus com aqueles que ele havia separado para a sua obra. Deus estava provendo condições para que eles pudessem realizar o serviço para o qual eles foram separados na obra do Senhor. Veja que aqui no capítulo 7, a distribuição dos presentes, das ofertas, foram feitas de acordo com o trabalho de cada uma dessas famílias. Veja o versículo 7. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. De modo, irmãos, que aqueles que tinham o trabalho mais pesado, eles tiveram mais carros para poderem realizar os seus trabalhos. Vale observar que os coatitas, os filhos de Coate, estes não receberam carroças. É o que diz o versículo 9. Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nenhuma carroça e nenhum boi. Por quê? Porque os filhos de Coate, eles eram responsáveis pelos utensílios de dentro do santuário. Eles carregavam os utensílios sagrados que estavam dentro do tabernáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães, o altar de ouro, o candelabro, tudo aquilo, todos os utensílios dali de dentro. E esses utensílios, eles eram para ser carregados sobre os ombros. Eles não podiam carregar isso sobre animais. Você lembra de Davi? Quando Davi resolveu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele foi buscar e fez uma carroça bonita com bois e tudo, fez todo aquele aparato, aquela festa linda para transportar a Arca da Aliança. Porém, Davi não observou esse princípio estabelecido por Deus, de que aqueles utensílios do lugar santíssimo, eles eram para ser conduzidos sobre os ombros e não sobre carros. Tanto é que na volta, quando Davi vem transportando a arca, ocorre aquele incidente com Uzá. Uzá toca na arca e ele morre fulminado. E Davi então deixa a arca na casa de Obed-edom. Os irmãos conhecem a história. Então Deus havia estabelecido isso, que aqueles utensílios deveriam ser carregados sobre os ombros. Então os filhos de Coate não receberam aí os carros de bois para poderem fazer esse transporte. A partir do versículo de número 10, nós podemos observar que os líderes agora, os líderes das tribos, os principais das tribos de Israel, eles vão trazer as suas ofertas dedicadas ao altar, as ofertas de dedicação à unção do altar. Era o momento de ungir o altar, era o momento de preparar o altar para o serviço dos sacrifícios, e esses líderes trouxeram agora ofertas que seriam dedicadas exatamente para esse serviço, o serviço dos sacrifícios, o serviço do altar. E podemos observar também que, embora as ofertas fossem idênticas, ou seja, todos os líderes trouxeram as mesmas coisas para oferecerem como oferta para o altar,
Deus estabeleceu que cada um deveria trazer num dia específico. Não trouxeram todos de uma vez. Cada líder, em um dia específico, trouxe a sua oferta. No primeiro dia, uma tribo. No segundo dia, outra tribo. E assim sucessivamente, até que as 12 tribos trouxeram suas ofertas. Vejamos então a partir do versículo 10. Os principais fizeram então uma oferta para a dedicação do altar no dia da Assunção. Trouxeram suas ofertas perante o altar. Pois o Senhor havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferta para a inauguração do altar, ao meu serviço. E a partir do versículo 12, nós vemos a descrição das ofertas que foram trazidas. Diz assim: no primeiro dia, o que apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para aspersão de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação, a oferta de cereal. Trouxe também uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para sacrifício pelos pecados, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifícios de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Aí o versículo 18 diz que no segundo dia, Natanael, filho de Zuar, líder de Issacar, trouxe a sua oferta. Aí mais na frente, no versículo 24, no terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe a sua oferta. Mais na frente, lá no quarto dia, versículo 30, Elisur, filho de Sedur e príncipe de Ruben, apresentou a sua oferta. No quinto dia, versículo 36, Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe de Simeão, trouxe a sua oferta. No sétimo dia, ou melhor, no sexto dia, como diz o versículo 42, Eliasaf, filho de Deuel, príncipe de Gade, trouxe a sua oferta. Depois, no sétimo dia, versículo 48, Elisama, filho de Amiúde, príncipe de Efraim, trouxe a sua oferta. No oitavo dia, versículo 54, o Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés, trouxe a sua oferta. Depois, no nono dia, versículo 60, Abida, filho de Gideoni e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou a sua oferta. Depois disso, lá no décimo dia, Aiezer, versículo 66, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan, apresentou a sua oferta. No 11º dia, lá no versículo 72, nós vemos que Pagiel, filho de Ocrã e príncipe de Asser, trouxe a sua oferta. E por fim, lá no versículo 78, no 12º dia, Airá, filho de Enã, príncipe de Naphtali, apresentou também a sua oferta. E a partir do versículo 84 nós temos: essas foram as ofertas dos líderes de Israel, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para a aspersão, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia para aspersão pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesava cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesavam 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com
as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação do pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foram 24 bois, 60 cordeiros adultos, 60 bodes e 60 cordeirinhos de um ano. Foram essas as ofertas trazidas para a consagração do altar depois que foi ungido. Queridos, talvez uma leitura rápida desse capítulo, que é bem longo, pode dar a impressão de que ele não contenha nada além de simplesmente repetições. Porque durante 12 dias sucessivos, cada um dos príncipes das 12 tribos levou presentes idênticos. Talvez você pensasse, qual a necessidade de repetir cada um nominalmente, repetir a quantidade de presentes nominalmente? Por que dessa repetição? Nós não podemos deixar aqui, irmãos, de observar um detalhe importante. Deus estava aqui reconhecendo cada presente. Deus estava aqui reconhecendo cada líder de cada uma das tribos. Por isso, o próprio Deus estabeleceu que cada um trouxesse em um dia separado, que não fossem trazidos todos de uma vez. Isso porque, irmãos, Deus nos trata de modo individual. Deus trata cada um de nós individualmente. E era assim que Deus queria tratar cada um daqueles que estavam trazendo e oferecendo para a sua obra, para o seu serviço. Por isso, Deus, reconhecendo o esforço e a dedicação daqueles homens, daqueles líderes e de cada tribo, Deus pede para que eles tragam separadamente. E aqui fica relacionado nominalmente cada um deles, como reconhecimento do que fizeram para a obra do Senhor. Apesar de ser impossível saber o valor desses presentes em termos atuais, é evidente que foi uma oferta suntuosa e feita com grande generosidade para a obra de Deus. Observem que esses presentes eles eram ao mesmo tempo caros e úteis, demonstrando uma atitude generosa, mas também uma atitude prática por parte daqueles líderes, quando ofertavam para a obra do Senhor. Os pratos e as bacias de prata, os recipientes de ouro eram necessários para o ministério no tabernáculo, bem como o conteúdo que eles trouxeram nessas vasilhas: farinha, azeite, incenso. E certamente os 21 animais que cada um dos príncipes levou representavam uma soma considerável em dinheiro. Um total de 252 animais foram trazidos por esses líderes. Queridos, o fato de Deus haver observado e registrado cada nome e cada presente individualmente indica o seu amor, indica o seu interesse por cada um de nós. Deus tem um interesse individual por cada um de nós. Deus nos conhece pelo nosso nome. E tudo aquilo que fazemos pela obra do Senhor não é em vão. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no final, no versículo 58, ele diz: olha, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Irmãos, quando olhamos para a nossa vida e vemos o quanto Deus nos tem abençoado, quanto Deus tem feito por nós, quanto Deus tem realizado em nossa vida, quanto Deus tem nos dado. Deus nos deu emprego, Deus nos deu renda, Deus nos deu família, Deus nos tem abençoado com o pão de cada dia. E isso enche o nosso coração de gratidão para com o Senhor. Isso enche o nosso coração de alegria. A bênção que o Senhor nos deu não é para nós guardarmos somente para nós. Deus nos abençoou para que nós pudéssemos abençoar a sua obra, abençoar o seu reino, contribuir para que a sua obra cresça, para que o seu reino se expanda, para que o evangelho chegue a outras pessoas. Isso é possível quando eu e você abrimos o coração de modo generoso e contribuímos para a obra do Senhor e ofertamos para a obra do Senhor. Sim, é símbolo da nossa gratidão. Davi, quando ia construir o templo, convoca todo o povo para ofertar, para trazer suas ofertas e apresentarem diante do Senhor. E o povo voluntariamente ofertou, abriu seu coração, trouxe a Deus em gratidão por tudo que o Senhor lhes havia dado. Aquele povo entendia que tudo que eles tinham vinha da mão do Senhor.
Tanto é que Davi, quando ele vai orar, ele diz: Senhor, do que tu nos deste, nós te damos. Portanto, a nossa oferta ao Senhor é o reconhecimento de que Deus nos tem abençoado e de que tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Somos um povo abençoado pelo Senhor e com estas bênçãos vem a obrigação de sermos uma bênção para os outros, sustentando a igreja local e também a obra do Senhor. E a pergunta que se faz é: Deus pode contar conosco? Quando contribuímos para a obra do Senhor, não estamos apenas demonstrando gratidão, também estamos demonstrando o nosso amor para com Deus e para com a sua obra. Queridos, que o Senhor continue abençoando a tua vida, continue abençoando cada um de vocês de uma forma muito especial. Agradeço à pastora Luíde, nossa pastora presidente, pela confiança, pastor Gideon Júnior, pelo privilégio de poder participar desse projeto e que Deus continue abençoando cada um de nós. Amém.